Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 1. É a quarta mensagem seguida que eu estou pregando no mesmo texto. Porque eu tenho falado aqui, eu não consigo sair desse texto. Nos últimos 2 domingos, na Santa Ceia Geral, eu preguei em cima desse texto. E mais uma vez estamos aqui para a gente cavar mais um pouquinho. Tem muita coisa para a gente explorar nesse texto. E ele vai ser um texto introdutório, depois eu vou ler um segundo texto para a gente aplicar. Mas, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia, no seu aplicativo, e daqui a pouco no telão, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque essas qualidades, versículo 8, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Deixa eu rapidamente explicar, se você não veio nos últimos 4 cultos que eu preguei, o que esse texto está falando é: você tem fé? Sim. Então aprenda a adicionar e a acrescentar à sua fé 7 itens. E ele vai citando os 7 itens que todo crente precisa adicionar na sua fé. Quais são esses itens? Está aqui, adicione à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Porque se vocês têm todos esses itens junto com a fé de vocês, vocês serão ativos, vocês serão frutíferos, vocês não serão cegos e vocês não vão tropeçar no avanço que vocês têm. No ano onde a gente está pregando, avançando pela fé, eu não quero tropeçar no meu avanço. Eu quero avançar sem cair, eu quero avançar sem deslizar, eu quero avançar sem me machucar. Só que se eu praticar só a fé e eu não adicionar minha fé a esses itens, é capaz que eu tenha fé, mas seja infrutífero. É capaz que eu tenha fé e eu seja inativo naquilo que eu estou fazendo. Deixa eu exemplificar de uma forma muito simples, e eu usei isso todas as vezes. Se você for numa academia fazer exercício, você vai ficar 1 ano levantando peso. Aí uma pessoa vai falar assim, suplementa o seu exercício. Toma whey, toma vitamina, toma BCA, toma creatina, porque com o mesmo esforço, você vai potencializar os seus resultados. Você vai ter resultado muito maior, muito mais forte, com o mesmo esforço de exercício e de malhação que você tem. Ou seja, quando eu suplemento a minha fé, eu vou ter o mesmo exercício de fé, mas os resultados vão ser muito maiores, porque eu estou suplementando e acrescendo e adicionando à minha fé estes itens. Quem está entendendo, diga, eu estou, pastor. Então fala para a pessoa do lado, suplementa a sua fé, meu irmão. Aí na primeira vez que eu preguei sobre isso, eu falei sobre uma fé perseverante. Cego Bartimeu. Jesus passava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, compaixão de mim. Aí todo mundo, cala a tua boca. Se ele calasse a boca dele, ele não chamaria a atenção de Jesus, e Jesus não pararia para curá-lo. Ou seja, eu posso ter fé, mas eu não tenho cura, porque eu não tenho perseverança. Adiciona perseverança na sua fé, que você vai chamar a atenção de Jesus, e você vai receber a cura. Esse é um exemplo. Aí depois eu preguei também sobre adicionar domínio próprio. Eu falei um pouco sobre Elias. Quando ele chega diante de Acabe e fala, segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra dos hebreus. Ele não falou segundo Deus. O cara tem fé, mas é uma fé que tem domínio próprio. Domínio próprio não é passividade. Domínio próprio é poder e autoridade sob controle.
Lembra quando Jesus está no Getsemane e ele é traído por Judas Iscariotes? E aí Pedro vai protegê-lo, toma a frente e vai acertar a cabeça do soldado. O soldado vira e pega a orelha. Aí Jesus pega a orelha do rapaz, coloca de volta e fala assim: Pedro, para aí, meu irmão. Você acha que se eu quisesse, eu não chamaria, oraria o meu pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos para me guardar? Jesus tinha poder e autoridade, mas também ele tinha domínio próprio, porque ele entendia: se eu usar o meu poder muito cedo, eu não vou usar o meu poder para aquilo que Deus me chamou, para aquilo que o Pai me deu. Então, quando a gente usa poder e autoridade fora do tempo, a gente estraga o poder e a autoridade. Precisamos ter domínio próprio. Não é ser um molenga, mas é entender: não chegou a hora, é poder sobre domínio. Aí depois, eu preguei, neste domingo, sobre adicionar conhecimento. Porque Jesus está com os seus discípulos e ele amaldiçoou uma figueira lá em Betânia. Todos conhecem essa história. Dentro de 24 horas, o Senhor amaldiçoa e ela seca. A minha pergunta para você é: qual é a utilidade, qual é a finalidade de Jesus amaldiçoar uma árvore? Por que Jesus vai gastar tempo amaldiçoando uma árvore? Ele não faz aquilo para exibir o seu poder. Ele faz aquilo para demonstrar uma lição para os discípulos. Toda vez que Jesus faz um milagre, uma maravilha, não é para mostrar para os outros o poder que ele tem, mas é mostrar para você e para mim o que nós conseguimos fazer se a gente colocar em prática a fé que Jesus colocou. Se você abrir a sua boca para algo e algo acontecer, é isso que a fé faz. É por isso que depois ele fala: se você falar um monte, sai daqui e vai para lá, assim será. Ou seja, a minha fé não é só feita para trazer coisas para a minha vida, porque nós aplicamos a nossa fé para falar: Senhor, eu preciso de cura, Senhor, eu preciso de dinheiro, Senhor, eu preciso de uma intervenção. Nós usamos a nossa fé para pedir que Deus coloque na nossa vida algumas coisas, mas o que Jesus está ensinando é: não use a sua fé apenas para pedir e colocar coisas na sua vida, mas para tirar coisas da sua vida. Porque a fé move coisas. Aí a gente ora: Senhor, cura. Aí o Senhor fala: meu filho, usa a tua fé e expulsa a enfermidade que está na tua vida, porque a tua fé é feita para tirar coisas que estão no meio do seu caminho. Aí, quando ele vai ensinar, mas sabe qual é o ensinamento da figueira ser seca? Ele fala assim: ó, tenham fé em Deus. Não é apenas ter fé, mas saber direcionar a sua fé. Aí eu falei que Martinho Lutero falou assim: às vezes, para a gente, o aprendizado da fé não requer que a gente estude mais sobre fé, mas estude mais sobre Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque se eu entender muito sobre fé e pouco sobre Deus, eu não sei para quem eu direciono a minha fé, porque o poder da fé não está em quem tem fé, o poder da fé está naquele que você deposita a sua fé. Então, às vezes, o que nós precisamos é pregar menos sobre fé e mais sobre Deus, porque as pessoas precisam aprender mais sobre o Deus, que é o início e é o fim da fé que Ele te dá. É Ele que te deu fé e para Ele a sua fé é apontada. Então eu falei: precisamos ter conhecimento e adicionar o conhecimento à nossa fé. 3 suplementos e agora eu quero entrar no 4º suplemento. Amém? Eu quero falar sobre piedade, porque ele fala: adicione à sua fé um pouco de piedade. Fé piedosa. Piedade tem significados interessantes, porque o primeiro significado de piedade é devoção às coisas religiosas. Isso é bonito. E ao mesmo tempo é compaixão pelo sofrimento alheio, altruísmo. É você ter misericórdia, é você fazer boa obra para os necessitados. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então ele fala: você precisa adicionar a piedade. Tem que olhar para o outro e se compadecer pelo outro e ajudar o outro. Com obras, você adiciona a piedade à sua fé, a sua fé vai ser mais forte. Quem é que tem na Bíblia uma fé piedosa? Eu quero ler com você Atos capítulo 9, versículo 36 ao 42. Atos 9, 36 a 42. Enquanto você encontra na sua Bíblia, só dá as boas-vindas, e é bom ver o pastor Romário aqui e o Adriano. Deus abençoe vocês. Se quiserem, tem lugar aqui na frente, tá, pastores? Alegria. E o acompanhante, qual é o nome? E o Rafael. Deus te abençoe, meu irmão, bom tê-lo aqui. A igreja quer receber esses irmãos lá de São Paulo, vieram aqui para o nosso culto. Estenda a mão em direção aos queridos irmãos, digam: sejam bem-vindos. Atos capítulo 9, versículo 36. Se você encontrou, diga: eu encontrei. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta
estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhes que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, e a levantou, chamando os santos e as viúvas, e apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Dorcas, ou Tabita, mora numa cidade chamada Jope. Aparentemente uma cidade com muitos pedintes. Uma cidade com muitas viúvas. Uma cidade com muitos necessitados. E o texto fala que esta mulher, ela praticava 2 coisas. Ela praticava boas obras e também esmolas. Então, se ela praticava essas 2 coisas, são coisas distintas. Boa obra é uma coisa, esmola é outra coisa. Boa obra é o que eu preparo com antecedência. É o que eu faço de maneira intencional. Eu guardo uma roupa, eu pego um sapato, eu compro uma cesta básica, já sabendo que eu vou entregar para uma pessoa necessitada. Eu planejo, eu tenho em mente quem eu vou ajudar. Então, dias antes, eu preparo aquilo, para quando eu encontrar aquela pessoa, eu dar para ela algo que ela está precisando. Isso é uma boa obra. Você prepara com antecedência. Vocês viram o vídeo do 3 Palavrinhas que nós fizemos aqui? Um evento maravilhoso. Nós arrecadamos quase 3 toneladas de alimentos. Como é que foi? 2 quilos de alimento não perecível por pessoa. Então, todos que vieram aqui fizeram uma boa obra. Na casa deles, prepararam 2 quilos, botaram numa sacola, entraram no carro, já com a intenção de chegar na igreja e entregar na igreja uma contribuição. Boas obras é o carnê do metro quadrado. É o desafio missionário. É quando você sai de casa e você separa aquele valor, aquela nota novinha de R$100, de R$200, para você dar de oferta na igreja. Então, quando você sai de casa guardado, planejando alguma coisa, você está fazendo uma boa obra. Mas ela não era só cheia de boas obras. Ela era cheia de esmolas. O que são esmolas? Bem, se boa obra é o que eu planejo com antecedência, esmola é aquilo que não tem planejamento. É aquilo que me ataca de maneira repentina. Então eu vou para uma loja e eu compro um casaco para alguém que está precisando. Daí eu saio da loja e eu vejo uma pessoa passando frio na rua. Por mais que eu estava planejando uma boa obra, eu fui deparado com uma necessidade urgente e imediata. Então aquilo que eu estava intentando para outra pessoa, eu tiro e dou para essa pessoa, porque ela está necessitando. Eu não planejei esse encontro. Eu vou na farmácia, eu vejo uma mãe precisando de leite materno, precisando de fraldas, na saída ela me aborda. Eu não estava planejando aquilo, mas o que eu faço? Eu compro o material que ela precisa e eu entrego para ela. Isso chama-se esmola. A esmola é aquilo que você não prepara. Você passa no drive-thru do McDonald's. Aí quando você para no sinal, você vê uma família necessitada e precisando de comida. Você pega aquela sacola de batata frita, do 2 hambúrgueres, eu faço o queijo, um molho especial, cebola, o picles e o pão com gergelim. Você fala: vem aqui, eu vi você aqui. Você pega aquilo que era seu e você entrega para a família que estava lá. Você planejava comprar e ficar com água na boca e dar para outra pessoa? Não. Mas a situação, a vida te colocou. Então esmolas são oportunidades que a vida nos apresenta para abençoar alguém sem planejamento prévio. Mas quem ajuda o próximo tirando de si, nunca empobrece. O mundo prega isso. Se você dá o que tem, você empobrece. Mas no reino, quando você dá o que você tem, você enobrece. Então quando você entrega algo seu para alguém, você não fica pobre, você fica nobre. Mas mesmo sendo nobre, mesmo sendo crente, mesmo fazendo boas obras, ela adoece. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. É por isso que nesse momento, eu preguei isso domingo, nós precisamos entender o caráter de Deus. Deus é bom. Deus é amor.
Só que muita gente questiona por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Como é que Deus pode permitir que inocentes morram, que pessoas sejam violentadas? Aí o que você tem que responder é, querido, o problema é que você vive num mundo ruim com um Deus bom. Se alguém pega um tiro, vai para o hospital, levam ele para o cirurgião. A culpa do tiro é do cirurgião? Por que a gente culpa o cirurgião? O cirurgião não está ali para causar o tiro, está ali para curar o tiro. Jesus e Deus, Ele é um cirurgião. Ele não causa o que de ruim acontece na sua vida. O papel dele é curar você de alguma coisa ruim que acontece na sua vida. Não culpe Deus pelas mazelas do mundo. Deus não está aqui para causar as mazelas, está aqui para curar as mazelas. Quanto podem dar glória a Deus nisso? Aqui outro exemplo. Tabita, Dorcas, uma mulher boa. Dava, fazia boas coisas, benevolente. Fazia caridade, mesmo assim, ela ficou doente. Daí, o texto fala que uma pessoa pega, lava o seu corpo, o seu cadáver, e a carrega para um quarto alto. Quem foi que fez isso, pastor? Não sei, o texto não diz. O texto não cita o nome, mas Deus usa pessoas desconhecidas para fazer grandes obras. Na verdade, quando eu leio a Bíblia e a gente convive no mundo, são as pessoas desconhecidas que fazem as maiores obras. Deus não precisa de ninguém famoso, de pregador famoso, de cantor famoso, para fazer algo grande. Na verdade, Deus usa mais os desconhecidos para fazer a vontade dEle aqui na terra. Porque essa pessoa olhou para Dorcas e falou, está morta. Não pode dar mais nada, não canta, não pode me ajudar, não bate palma. Ela não adiciona mais nada na minha vida. Mas mesmo assim, ele pegou, carregou o corpo dela e levou para o quarto de cima. Eu louvo a Deus porque Ele prepara a gente assim, para cuidar da gente quando a gente não tem nada para dar. Não é verdade? Porque quando a gente pode ajudar alguém, abençoar alguém, um monte de gente se rodeia e fala, vamos ajudar porque ele ajuda, porque ele é legal. E quando a gente não pode dar nada, a gente não adiciona nada, a gente não acrescenta nada, será que Deus vai colocar pessoas assim para ajudar a gente nos piores momentos? Eu posso profetizar isso na sua vida? Deus vai colocar do seu lado pessoas que vão te ajudar e te abençoar, mesmo quando você não puder fazer nada em troca, porque eles te amam, porque eles amam a Deus, porque Deus levanta pessoas assim, mesmo quando você não tem nada para oferecer. Aleluia. Ela morre, ele lava, ela limpa, ele pega o corpo. E você entende? Se eu estou numa casa e eu vou fazer um velório, eu vou deixar o corpo em um local onde todos podem ter acesso. Ela estava na parte de baixo da casa, porque a parte de cima, geralmente, se você for numa casa, é onde moram as pessoas. É onde ficam os quartos das pessoas. É onde fica a intimidade das pessoas. Então, se tem alguém nestas condições, morto, não está vivo, eu não vou levar para o quarto, para o quarto alto, para a parte alta. Eu vou deixar na parte de baixo, lá. Mas, né, promover quem está de pé, é fácil. Levantar, elevar quem está de pé, é fácil. Eu quero ver você se dar o trabalho de levantar quem está morto e caído. Está morrendo, foi traído, está desempregado, está passando, está depressivo, está falido, está angustiado, está perplexo, está sem direção. Você está no lugar certo, você está na casa do Senhor. A igreja não está aqui para promover quem está de pé. Nós fomos chamados para carregar e levantar quem está morto e caído. A igreja não é um cassino que você entra pobre e sai rico. É um hospital que você entra doente e você sai curado. E Deus quer te levantar para fazer exatamente isso. Ela está morrendo, leva para o quarto alto. Chama Pedro. Está por perto, chama ele lá. Aí quando Pedro chega, você conhece muito bem a palavra de Deus, você vê isso nos evangelhos. Toda vez que Jesus e os seus discípulos vão até uma casa, a primeira coisa que acontece é, chama ele, vamos limpar os pés. Aí às vezes unge o pé, botam água no pé porque eles estão andando. Naquele tempo não tinha asfalto, naquele tempo era tudo empoeirado, tinha muita lama, tinha muita sujeira. Então o protocolo, a liturgia de quando você chega na casa de alguém, antes de fazer qualquer coisa, eles têm que fazer a higienização, passar o álcool em gel no pé, tem que lavar o seu pé, lavar suas mãos. Às vezes alguém tinha que até comer alguma coisa para depois fazer o resto. Só que quando Pedro chega na casa onde está essa mulher, ele não pega a bacia,
Ele não pega a toalha, ele não lava os pés, ele não seca os pés, ele não come. Pelo contrário, quando ele chega, o texto fala, assim que ele entra, ele sai correndo para o quarto alto, ele sai correndo para o andar de cima, ele quebra protocolos, ele quebra a liturgia, ele quebra a tradição da casa, porque quando existe uma urgência no quarto alto, quando existe uma urgência no quarto de cima, a tradição da sala se torna irrelevante. A tradição da sala perde a importância quando existe alguém necessitado e morrendo no quarto alto. Será que às vezes a gente perde muito tempo na sala quando tem gente morrendo no quarto alto? Será que às vezes a gente perde muito tempo com as tradições que nós inventamos às vezes na sala, enquanto existe gente lá fora morrendo, precisando de uma palavra, de uma oração e de um socorro? Será que a gente perde muito tempo discutindo coisas sem sentido para quem está lá fora no mundo? Que não vai adicionar nada na salvação das pessoas que estão lá fora. Ei, meu irmão, para de perder tempo na sala, enquanto tem gente precisando de milagre no quarto alto. Para de gastar tempo aqui embaixo. Eu lembro uma vez que eu postei, pastor Romário, a foto da gente batizando uma menina. Se nós entendemos que o pai e a mãe dão testemunho de criança, 10 anos, 9 anos, pastor, ama Deus, lê a Bíblia, é batizado com o Espírito Santo, nós batizamos em águas aqui. Aí eu lembro uma vez que eu estava batizando aqui, tiramos uma foto, botamos na rede social, aí já veio alguém, que absurdo, batizando crianças, não se faz mais pastor da Assembleia de Deus como antigamente. Como eu escuto essa mensagem. Aí outro dia, a gente fez um batismo que para mim é o batismo mais significante da minha vida. Vou ver até se eu posto amanhã na internet. Coloca a foto, eu pedi na mídia para colocar a foto, olha que foto linda. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um irmão que estava no UTI, em estágio terminal de câncer. Aí ele falou assim, eu preciso batizar. Eu aceitei a Jesus em um evangelismo dentro do hospital, só que eu li que eu preciso me batizar. Ele assinou um termo de responsabilidade, porque não poderia sair. Ele saiu da UTI, eu peguei e batizei este irmão. Ele veio com sonda, ele veio com oxigênio, ele veio com soro, tirou, eu batizei e ele voltou de volta para a UTI. 2 semanas depois, o Senhor recolheu esse homem. Eu peguei e postei essa foto, lembra, Joelho? Eu postei essa foto aqui. Sabe quais foram os comentários? Não se faz mais Assembleia de Deus como antigamente. Onde se viu batizar em piscina de plástico? Tem que batizar em batistério. Tem que batizar em rio, tem que batizar em céu aberto. Vocês não guardam mais a doutrina, meu Deus do céu. Como a gente está se preocupando com a bacia, com a água, com a tradição da sala, quando existe gente precisando de milagre no quarto alto. Entenda, eu não estou dizendo que não temos que seguir, mas se tem gente morrendo, existe prioridade. Fala para a pessoa do teu lado, irmão, não gasta muito tempo com a tradição da sala, enquanto tem gente no quarto alto precisando de você. Faz diferença se é 9 ou 10 anos. Faz diferença se é de plástico, se é piscina, se é jacuzzi, se é batistério, se é rio em céu aberto. Meu irmão, sobe, sai daqui de baixo e pensa em quem está precisando de você lá em cima. Eu não quero ficar discutindo o que está acontecendo aqui na sala embaixo, não. Eu quero subir porque eu quero presenciar a ressurreição. Aleluia, eu preciso ver vida, eu preciso adicionar piedade na minha fé. Eu tenho que me compadecer com as pessoas que estão precisando. Sobe, meu irmão, sobe. Não gasta muito tempo com as coisas periféricas, não gasta muita coisa com as coisas alternativas. Se existe alguém morrendo, ali é a sua prioridade. Se existe alguém necessitado, ali é a sua prioridade. Aí ele chegou, olha que coisa linda, ele chega nesse quarto, está lá o corpo dela deitada, morta, e existem viúvas, mulheres ao redor dela, e acontece algo tão lindo. Quando ele sobe, essas mulheres pegam as túnicas, os vestidos, as roupas que ela havia feito e doado para elas, e elas ficam mexendo, mostrando para Pedro aquilo que ela tinha feito quando ela estava viva. Veja, ela estava morta, mas estavam mostrando para Pedro o que ela havia feito de piedoso quando ela estava viva. Isso mostra um caráter de gratidão
que às vezes é algo que falta muito esses dias. Porque ela estava morta, mas ela não podia ver o que estavam fazendo. Mas os vivos estavam mostrando para Pedro o que ela tinha feito para ajudar quando ela estava viva. Que Deus nos rodeie de obreiros assim. Que Deus nos rodeie de amigos assim. Que Deus nos rodeie de pastores assim. Gente que me honra não na minha frente. Eu não quero que ninguém fale bem na minha frente. Eu quero que alguém fale de mim quando eu estou morto ou caído nas minhas costas. É aí que a gente entende quem de fato te honra. Porque é fácil falar de quem está caído quando está caído. Falar mal. É fácil falar bem de quem está de pé. Mas entenda que tem gente que hoje está caída, mas quando estava de pé ajudou muita gente. E às vezes quando cai, parece que o povo esconde a túnica. Lembra daquela pessoa que te ajudou? Aquela pessoa que te abençoou, aquela pessoa que pagou um lanche, aquela pessoa que te dava carona, aquela pessoa que te acompanhava. Talvez aqui nessa igreja tenha gente que te trouxe aqui, você aceitou a Jesus porque ele te convidou e hoje ele está lá no mundo. Não esconde a túnica não. Pode estar caído hoje, mas quando estava vivo, pode estar morto todo, mas quando estava vivo, me ajudou. Quando estava vivo, me abençoou. Começa a mostrar, meu irmão, aquilo que alguém fez por você. Ela está morta, não pode fazer nada, mas as mulheres estão falando. Está caída, está morta, não está dando nada. Mas enquanto estava viva, olha aqui o que essa pessoa fez por mim. Tenha a hombridade e a grandeza de dizer: eu fui coberto por essa pessoa quando ela era viva. Eu fui socorrido por essa pessoa quando ela estava de pé. Não tem a ver. Pode até estar morta, pode até estar deitada, mas eu vou fazer de tudo para que ela se levante. Eu vou fazer de tudo para que ela fique em pé. Ei, tem gente aqui que já foi tão abençoado por alguns pastores que hoje estão caídos. E a gente não fala nada. Pelo contrário, a gente reposta quando falam mal dele. Ei, meu irmão, lembra quando ele te vestiu, quando ele te deu uma palavra de libertação? Lembra quando Deus usou a boca dele para falar ao teu filho, à tua casa, à tua família? Não fala mal não, pega a túnica que ele fez, pega a palavra que ele te ajudou e começa a mostrar. Pode até estar morto e caído, mas nós não podemos deixar essas pessoas mortas e no chão. Deus nos chamou para levantar quem está morto e caído. Meu Deus. Caráter de gratidão. Mesmo depois de alguém deslizar, está no chão, está morto, está caído. Aleluia. Mostra a túnica, meu irmão. Mostra a túnica. Tem muita gente que está aqui, que quem te trouxe para a igreja é alguém que hoje está no mundo, está desviado. Manda uma mensagem e mostra a túnica. Tira uma foto dessa ministração e fala: olha, o pastor falou no meu coração e eu quero te abençoar. Muito obrigado, porque lá atrás você me trouxe na igreja, você foi instrumento de Deus na minha vida, porque a minha família está hoje, a minha família está íntegra, a minha família está bonita, eu estou aqui na igreja orando pela tua vida. Mostra a túnica para essa pessoa, porque ela vai levantar em nome de Jesus. Pedro chega, tira todo mundo, ele fala assim: Tabita! Ele grita no ouvido dela: Dorcas! Grita não, ela está morta, rapaz. Por que tu vai gritar com uma mulher morta? De que vai adiantar? Ela não pode ouvir? Não, mas eu posso falar. Não é Jesus que nos ensina isso? Ele chega com uma figueira e ele fala assim, ó: amaldiçoado estás. 24 horas depois, morreu. Aí ele fala: tenha fé em Deus. E aí ele ensina para os discípulos: se vocês tiverem pouca fé, do tamanho de um grão de mostarda. Pastor, eu tenho um pouquinho de fé. Jesus já tratou desse problema. Pouca fé não tem problema. Se for do tamanho de um grão de mostarda, abre a tua boca e fala para a montanha sair daqui e ali, e assim será. Se você fizer isso crendo, vai acontecer. O que eu quero dizer aqui é, talvez para um pai, para uma mãe, deixa eu aplicar isso para a tua casa e para a tua vida. Quem sabe é o teu filho que está morto, não fisicamente, mas espiritualmente. Aí tu convida ele para vir para a igreja, ele coloca aquele fone grande, do tamanho da cabeça dele. Não quero ouvir. Continua falando. Não vai dar em nada. Continua falando. Estava morta, meu irmão, mas ele falou: Tabita, levanta. Dorcas, levanta. Profetiza na tua casa. Profetiza para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos. Eles não estão surdos não. Pode até estar caído, até morto, mas a tua palavra tem poder para ressurgir a fé daquele que está morto e caído. Tabita, levanta. Aí quando
Pedro declarou essas palavras, a Bíblia fala que ela abriu, arregalou os olhos. Aí ela levanta e ela se assenta. Agora Dorcas está sentada. Eu gosto muito de usar a rede social, eu e minha esposa. A gente nasceu nessa geração. E todos os cultos que a gente faz, ou a gente filma, ou depois quando tiram as fotos, a gente publica. No Instagram, Facebook, a gente publica as fotos dos cultos da nossa igreja na internet. Quantas vezes eu não publiquei fotos aleatórias de pessoas levantando a mão, de gente chorando, de gente ajoelhada, de gente sentada no culto. E no inbox, de maneira anônima, vieram pessoas falando: ih, pastor, esse cabra aí está na tua igreja? Ih, pastor, cuidado com essa mulher, pastor, não vale nada, eu nem sabia que estava na igreja, isso não merece nem entrar na igreja, porque a gente publica, não sabe às vezes quem são as pessoas, a gente coloca na internet e as pessoas vêm falando mal. Ih, pastor, não sei não, essa pessoa não presta, cuidado, pastor. Aí sempre vem em mente essa história aqui para mim, porque você às vezes pode até falar mal de alguém que está sentado na igreja, mas meu irmão, para quem estava morto, está sentado na igreja? Já é um progresso, meu irmão. Não fala mal. A gente é ruim, não é? A gente está dentro da igreja, a gente vê foto em outro culto, a gente fala: esse cara deu trabalho aqui, esse cara não presta nada. Aí a gente quer queimar para o pastor aquela pessoa que está sentada. Meu irmão, se ele estava morto, ele está sentado, dá glória a Deus, comemora. Meu irmão, para quem estava caído e está levantado, você tem que dar glória a Deus. Às vezes a gente fala muito mal, meu irmão. Está sentado, mas um dia vai pregar. Está sentado, mas um dia vai profetizar. Está sentado, mas um dia vai estar nesse púlpito aqui, ó, nesse altar. Está sentado, mas um dia vai estar batizando pessoas. É isso que Deus quer fazer. Deus chama esta igreja para levantar caídos. Não fala mal não. Fala mal não. Fala mal não. Arabaçucam, tarabás. Tem muita gente que está deixando Satanás desempregado, fazendo a função dele, acusando os outros. Faz isso não, meu irmão. Pode não prestar, mas se está sentado na igreja, é porque Jesus já está ressuscitando essa vida. É porque Jesus já está transformando essa vida. É porque Jesus já está trabalhando nesta vida. Sobe aí, louvor, sobe aí, que hoje está sendo rápido e rasteiro. Pedro, no versículo 41, chamou, dando-lhe a mão, a levantou, e chamou os santos e as viúvas, e apresentou Tabita viva a eles. Ele chamando as pessoas: vem ver, vem ver. Ele levantou a mulher que acabaram de ressuscitar e falou: está aqui, está viva. Chamou. Chamada é o que a gente usa hoje na internet, né? Vou chamar no Zap, eu vou chamar aqui no vídeo, eu vou chamar no FaceTime. Não faz isso? Quando a gente chama alguém, é para falar o quê? O que a gente fala quando nós chamamos alguém? A gente liga para as pessoas com euforia para falar fofoca de alguém que morreu ou caiu? Ou a gente chama alguém para falar da ressurreição? Porque Pedro está ensinando para a gente aqui. Eu chamei! Se fosse nos dias de hoje, eu botei todo mundo no grupo, fiz uma chamada de vídeo para todo mundo, e eu mostrei aquela que estava morta viva, aquela que estava caída está em pé. Aleluia. O problema é que hoje a gente usa internet, as chamadas, não para falar de ressurreição, mas para propagar fofoca. Vai na internet, vai naquele portal de fofoquinha, aí pega aquilo e no inbox. A gente não tem coragem de mandar publicamente, mas Deus está vendo. Olha que caiu, olha o que aconteceu com essa pessoa, olha só. Olha isso aqui. Eu amo isso que Pedro faz. Porque ela fica doente, caída. E a notícia deve ter corrido. Porque notícia ruim corre demais, não é? Tem uma frase que eu adoro que fala assim, ó: uma semente cresce em silêncio, mas quando uma árvore cai faz muito barulho. É por isso que a queda chama mais atenção do que o crescimento. E geralmente o barulho da queda não é feito pelo mundo não. É feito aqui dentro da igreja.
Meu irmão, se Deus fizesse um raio-x no perfil de internet de crente, a gente ia descobrir que as maiores fofocas e escândalos não são propagadas pelo mundo. As fofocas e escândalos que acontecem dentro da igreja são provocados e propagados pela própria igreja. Aí Pedro está ensinando para a gente. Porque quando morreu, ele não ficou anunciando, anuncia que morreu. Ele não fala nada, ele fica caladinho. Ei, quando deu ruim, fica caladinho, deixa Deus trabalhar. Quando alguém desliza, fica quietinho, deixa Deus trabalhar. Quando existe um escândalo, deixa aqui dentro. Não é que a gente quer encobrir, a gente quer cobrir para que os outros não fiquem apontando o dedo, enquanto Deus está trabalhando nessa vida. Aí Pedro está falando, meu irmão, eu não avisei para ninguém, eu subi, eu orei, Deus ressuscitou. Quer postar alguma coisa, quer retweetar alguma coisa, quer compartilhar alguma coisa? Compartilha a ressurreição, compartilha aquilo que Deus está fazendo nesse ambiente. Não compartilha briga não, não compartilha invasão. A gente é experimentado um pouco nisso. Não vou nem além, não preciso ir além. Mas já que a gente está interno, por muito tempo se propagou muita coisa errada dessa igreja. Mas Deus está mudando o coração dos crentes desse lugar, porque agora a gente só propaga a salvação. A gente propaga o crescimento, a bênção, aquilo que Deus está realizando. Já que você vai botar alguma coisa na internet, bota a gente sendo salvo, adorando, fala que culto maravilhoso, que louvor grandioso, que coisa extraordinária. Meu irmão, usa essa ferramenta que Deus colocou na tua mão, que é esse teu celular, para fazer barulho para as coisas boas. Propaga a ressurreição, a cura que Deus está fazendo em nosso meio. Pedro nos ensina isso. Compartilha isso, irmão, porque o texto fala que ela ressuscitou e isso se tornou notório em toda a Jope, e muitos creram no Senhor. A consequência da propagação de uma boa notícia é que quem ouve crê, mas ao mesmo tempo a propagação de uma fofoca, de uma má notícia, desvia, escandaliza e afasta. Será que Deus, no raio-x dele, vai falar, ó, tu é crente, deu glória a Deus, aleluia, mas aqueles grupos que tu pegava aquelas fofocas e propagava aí, meu filho, tu escandalizou muita gente, tu desviou muita gente. Não, pastor, mas aí daquele de quem vem o escândalo. Mas vem aqui, por que tu tem que botar no grupo do trabalho? Por que tu tem que mostrar para quem é incrédulo? Por que tu tem que propagar para quem é para fora? Olha o que acontece. Mas pastor, é que notícia ruim cresce e se afasta e é propagada muito rápido, mas notícia boa também. Notícia boa também. Está aqui a prova. Ressuscitou e toda Jope ganhou notoriedade em toda a cidade, e muitos creram no Senhor. Essa é a notícia que deve sair das nossas bocas. Ela ressuscitou. Jesus ressuscitou. As pessoas não vão conhecer mais a tua casa, a nossa igreja, a nossa vida por brigas. Não, não. Eles vão reconhecer esse local pelo milagre e a ressurreição que Deus está fazendo em nosso meio. Você pode ficar de pé? Eu quero adorar. Eu quero dizer que aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia a minha morte, Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre, estou